Bora lá então para a revisão do dia. Mini dólar, dia 12 de setembro. Começando aqui com o primeiro candle do dia, foi um candle de força vendedora muito forte. Abriu com gap de alta, um gap que confirmou um padrão, uma figura no dia anterior, que foi aqui um ombro, cabeça, ombro inclinado, então tinha SLT passando. Abriu rompendo e confirmando essa figura. Então, caso subisse mais, a gente poderia marcar a projeção dessa cabeça com a linha do pescoço ou desse ombro aqui e jogar para cima. Primeiro candle, então, praticamente abriu com força vendedora em região de retração do dia anterior. Se eu marcasse desse topo com esse fundo, era região de 50%. Quais médias estavam relevantes aqui na hora dessa abertura? Apenas a média 80 e as 200, e o preço abriu entre a 80 e as 200 também. 9, 20 e 50 não estavam relevantes, nós tínhamos o ajuste exatamente aqui na cara. O preço já praticamente ficou nessa região, já testou o ajuste, eu não vejo nada a ser feito aqui, não vejo ainda a tendência da média 9. O preço simplesmente belisca aqui, eu acho que beliscou mais no ajuste do que em si a média de 9. A média de 9 foi um fator que estava aqui passando. E arrebentou para cima. Rompeu máxima, testou a média de 200 exponencial e chegou nesse topozinho aqui, que era o terceiro nível de retração, considerando do dia anterior. E aí, para pensar na nossa operação de contratendência, infelizmente aqui não tinha risco retorno. Nesse engolfo aqui, se a gente colocar stop, 1 para 1 estava além da média de 9, então a gente não entra aqui. Pelo 2 minutos nessa região, gatilho, formou um 2, 3 muito feio, muito arriscado. Acho perigoso, pela forma como está formando pelo 2 minutos, e também operar em torno da média de 200 é perigoso também. Então vamos evitar de fazer alguma coisa aqui. Fez pullback na média de 9, aqui eu já considero que ela está em tendência. E esse pullback não é operável pela região da média de 200 também. Fez troca de polaridade com esse último topo e chegou na média de 200 aritmética. E aqui estava começando a configurar um tipo de subida em forma de canalzinho. Tinha já 3 toques aqui, então o canal bem inclinado, inclusive, testando várias vezes a média de 9. E aí o preço rompeu a média de 200 exponencial e a 200 aritmética, só que poderia ser um rompimento falso, porque só estava testando a média de 9. E este topozinho aqui coincidiu com uma retração importante, que era desse Fibo aqui, essa Fibo considerando o gap, terceiro nível de Fibo aqui. E também com a forçazinha restante vendedora do dia anterior. Estava esticado o LS ativo, poderíamos ainda pensar na questão do nosso operacional de contratendência, só que tinha um risco de estar em canal. O canal ele tende a ser mais forte do que as médias. E se for procurar por gatilho, nós tínhamos aqui até um padrão 1, 2, 3 pelo 2 minutos que não foi acionado. Não foi acionado e nem tinha risco retorno para a média de 9. Então, infelizmente, nada a ser feito aqui. Fez um pullback na média de 20. A gente não entra nesses candles, por mais que seja um PC composto. Não, pela região onde está sendo formado, não entramos. Bateu na média de 20 de novo, 20 não segurou e rompeu. Podemos pensar aqui talvez em um trade após o cruzamento da 9 com a 20? Infelizmente, por estar em torno da 200, não fica interessante. Fez um pullback aqui abaixo da 9 com a 20, só que um pullback bem, pullback profundo. Infelizmente quebrou a média de 20. E aí eu não vejo o 35 como gatilho, nem é um candle bonito para ser gatilho, o 37 também nem é candle bonito, nem se fosse bonito era uma região para se operar. Bateu aqui, não na média de 50, porque eu ainda não vejo ela claramente em tendência. Poderia mais ser a questão de retração do dia. Deixa eu apagar essa retração macro. Bateu no terceiro nível de retração, ficou em trap zone. A 20 jogou o preço para baixo, mas começou aqui a cair também em forma de canal. Aqui nós já temos toques de topos, então posso considerar uma queda em canal. Chegou nesse fundo marcado pelo quê? Possivelmente pela região de troca de polaridade do início do dia e também retração, se considerar desse fundo aqui de ontem. Travou nessa região desse fundozinho, médias todas sem tendência, 9, 20, 50, 80, não vejo nenhuma aqui claramente em tendência, então não vejo gatilhos por médias. Rompeu, 9 e 20, rompeu de novo para baixo, cruzou para cima, começando a indicar possível mercado lateral, cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo.
Então, nada a ser feito nessa região. Tentou o rompimento do canal, não deu prosseguimento, ficou testando muito a média de 20 e acabou configurando mais uma vez outra figura aqui, que é o canal que acontece todos os dias. Então, nós tínhamos canal aqui também. Então, gatilho no dólar. Pelo menos no meu operacional não vi nada hoje. Aqui no início do dia poderia ser troca de polaridade com esse último topo? Tá, só se for pensar price action. Eu não tenho backtest disso, eu opero análise técnica. Gráfico branco do dólar. Fez a troca de polaridade realmente com a linha do pescoço do Okoi. Já abriu fazendo essa troca de polaridade. Teve uma sequência compradora interessante, que inclusive o preço ficou com dificuldade de romper essa força compradora depois. Esse finalzinho da ignição aqui. Desceu em forma de canal e subiu em forma de canal. Basicamente, travado aqui. No layout 2MV, a gente vê que a VWAP mensal está passando aqui ainda, mas tem poucos dias do mês de setembro, então é normal de estar cruzando. O preço teve pouca variação hoje, basicamente se a gente for considerar da abertura com fechamento, não movimentou praticamente nada, porque se fechou aqui e abriu aqui, não movimentou nada. Então, em relação à revisão do dia, era isso que eu tinha que ressaltar. Em relação, então, ao preparo do estudo para amanhã, do dólar, a gente teve aqui um movimento no diário bem feio, um candle de rejeição, comparado ao anterior, é um inside. Pelo movimento como está sendo formado aqui nas semanas anteriores, a gente está no meio dessa força de alta. Então, se marcar uma retração, testou o primeiro nível de retração. Mas hoje, praticamente, é um candle doji. Doji, nessa região, não quer dizer nada. Então, não consigo confirmar o que pode vir a acontecer pelo diário, mas pelos 60 minutos, se a gente reparar, olhando a pior situação, está confirmando aqui um mercado meio lateral. Mas olhando o movimento mais recente, pode ser um ombro, cabeça, ombro, sendo essa região aqui de extrema importância, uma barreira que compõe este fundo com este topo aqui. Então, deixa eu ver a distância de pontos. É uma distância até curta, pode vir a chegar. No gráfico oficial aqui, eu vou deixar marcado essa região, recomendo que vocês também tenham. Uma região de troca de polaridade interessante, que pode talvez vir a travar, ou até mesmo romper, como se o preço estivesse já fazendo o respiro, pegando a combustão para poder romper essa região, vamos supor. Rompeu, fez troca de polaridade, subiu. Antes de vir romper direto, deixa eu fazer um respiro para depois romper isso aqui. Pode ser. Então, tomar cuidado com essa região aqui, acho interessante ter no gráfico marcado. Médias, não vejo nenhuma tendência no 60, então por isso que a gente está vendo o dólar bem complicado de operar ultimamente. Já nos 5 minutos, horrível. Região da média 200, não confirmou ainda o rompimento definitivo da região da média 200. É ainda região de retração do dia anterior, junto também com a parte de baixo aqui da retração. Não vejo o que ser feito aqui nessa região, olhando pelo macro. Só se for chegar aqui embaixo. Aqui é uma região interessante, bem interessante mesmo de chegar. E aí o preço, vamos supor que abra com gap de alta amanhã. Abra com gap de alta amanhã, aqui nessa região. Deixa eu marcar. Abra aqui. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar em operações de compra, desde que o preço, por exemplo, faça um pullback na média de 9, média de 20, ancorando, bonitinha, para talvez pensar até mesmo no rompimento desse topo, desde que tenha risco retorno, porque aqui é o primeiro toquezinho que vai ter desse topo, que é um topo de resistência forte, não é qualquer resistência. Então, que tenha risco retorno de fazer parcial para aqui, essa região, 1 para 1, e depois se romper alvos mais ali para cima, que tem alvo para chegar. E para operação, vamos supor que abra bem esticado amanhã. Bem esticado, tipo aqui em cima. Possivelmente nossos indicadores de mercado esticado irão ativar. A gente pode pensar numa operação de contra-tendência, desde que tenha confluências aqui para segurar, como resistência, risco, retorno para as médias, e aí a gente pode pegar uma operação de contra-tendência, de venda no caso. E no caso de abrir sem gap, situação pior. Abrir aqui, ou aqui, pouco gapinho, essa região.
Ainda considerem essa região aqui desse canalzinho, espera romper isso aqui. Não operar em torno da média de 200, espera sair realmente da média de 200 com a média de 9 e de 20 cruzando para um dos lados da 200 com tendência. Por exemplo, a 9 tentou cruzar aqui, mas ela foi sozinha e ela já estava esticada, poderia ser um rompimento falso como realmente foi. E aí aguardar para pegar possíveis tendências. Vamos supor agora gap de baixa. Abre com gap aqui. Aí a gente pode ver um mercado talvez mais interessante, porque tem uma distância maior em relação à média 200, caso abra com gap de baixa. Desde que alinhe a 9, a 20, a gente pode pegar pullback tranquilo de venda. Este fundo aqui não vejo como fundo relevante. Este aqui também não, demorou muitos candles aqui para subir essa região. E aí nós temos aquele fundo aqui atrás, com um possível bloqueio. Este fundinho aqui antes, e aí esses fundos aqui com possível bloqueio do preço. Em relação ao DXY, né, que é o dólar comparado a uma cesta de moedas. O que está acontecendo com esse dólar? Hoje o dólar, ele fez o mesmo movimento praticamente que o nosso dólar aqui, doji, candle de indecisão completo. Está testando a média 9, como eu disse há um tempo atrás nos estudos semanais, subiu só testando a 9. Uma hora a 9 não ia conseguir mais jogar o preço. Então vamos buscar 20? Vamos, testou a 20. 20 reagiu com um possível gatilho aqui, mas infelizmente inoperável. E o preço começou a ter rejeição, candle de rejeição, e fez essa mega barra forte de venda que há um bom tempo não tinha. Já testando na cara da média 9, que tem chance de não segurar, e a 20 agora ser testada novamente. Então a gente pode ver um mercado mais forte de queda nos próximos dias. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu lembrar, aqui do macro, não, do oco eu já tinha ressaltado que poderia ser o oco. Então basicamente só isso que eu tinha que ressaltar. Toma muito cuidado, não estou achando fácil de operar dólar, não é dessa semana, não é desse último mês, não é desses últimos 2 meses, estou achando complicado, tem uns 4 meses aí, bem complicado mesmo, pouco range entre máxima e mínima, pouca tendência clara dos movimentos, médias muito bagunçadas. Agora a revisão do índice, então, do dia 12 de setembro. Primeiro candle do dia, abriu com que tipo de gap? Praticamente sem gap. Fechou aqui, abriu aqui sem gap. E a 9 e a 20 eu não vejo que estavam com força, porque cruzou para baixo, cruzou para cima. Então, quem que a gente poderia esperar aqui? Média de 50. O preço aqui, o primeiro candle do dia, um candle de força vendedora. Houve uma virada da força aqui, antes era vendedor. Opa! Era uma virada, uma virada compradora, era um candle vendedor que acabou virando para a força compradora. Desculpa, um erro equívoco. E aí formou aqui um padrãozinho 2, 3, nós tínhamos um indicador aqui ativo, mas não preenche o nosso critério para pensar na contra-tendência aqui. Fez um pullbackzinho na média 9, mas eu não vejo a média 9 em tendência, por mais que seja troca de polaridade com essa região, não vejo nada a ser feito. Possíveis travas aqui. Posso considerar uma retração macro, mas já teria sido tomada praticamente todos os níveis de retração desse topo aqui, desse terceiro nível, acabaria rompendo. E aí nós temos então, se a gente for pensar, desse topo aqui atrás. Mas, lembrando, no geral, essas retrações não tendem a respeitar quando o mercado está lateral, e nós estamos em mercado lateral nos 60 minutos. De qualquer forma, só vou marcar aqui para servir como um apoio. E aí, se a gente for ver, eu acho que, inclusive, eu estou percebendo apenas agora, parece uma LT passando desses topos aqui, nem tinha reparado. Então, LT começou daqui, testou aqui e testou aqui no início do dia e respeitou. Fez o pullback na média 9, como eu disse, não vejo nada, não preenche nossos critérios aqui, não vejo nova em tendência, voltou. Posso pensar talvez em um trade aqui, talvez nesse candle 14 de 2 minutos? Não, porque eu não vejo força da média 9 para pensar nos trades aqui de contra-tendência. Bateu na média 20, 20 nem segurou porque ela já não estava em tendência. E aí chegou exatamente no ajuste, região importante, ajuste, e próximo, praticamente a região também da média de 50, que ela não tinha sido testada há um bom tempo, então ela estaria com tendência e a gente poderia esperar uma reação dela aqui. E depois eu vou comentar sobre a estratégia de Eduardo, que ela foi acionada nessa região também. O que acontece?
Esse candle 15 não é gatilho? Ah, tá ancorado pela 9,20. Não tá. Por mais que esteja assim, ancorado, a 9 tá para baixo, 20 ainda tava para cima, a gente não tem ainda as duas claramente em tendência. Então, na cara do ajuste também aqui, não tem como. Fez um bear, um bull 180, às 10h15, já tinha aberto as ações já estavam abrindo em alta e nada do índice subir. Pelo fluxo a gente verificou, depois eu vou mostrar a evolução no tempo, quem estava fazendo esse movimento aqui. Vou abrir aqui minha tela. Nós tínhamos um claro movimento de UBS e XP hoje atuando bem fortes no início e ao longo do dia. No início do dia, vou considerar a partir de 9h10, porque os primeiros minutinhos não dá para levar em consideração. Desde 9h08 aqui mais ou menos, a UBS começou a entrar na venda. Entrou na venda e parou às 10h20 mais ou menos. Nesse movimento, a XP entrou na compra, dando liquidez. É um exemplo, óbvio que houve outras atuações de outros players, mas eu quero mostrar esses dois que atuaram bem forte hoje, igual aconteceu ontem. Então, até aqui às 10h20, a gente verifica que era a UBS que estava vendendo. Ela não deixava o preço subir com as ações. O que ela fez? A interpretação aqui da liquidez, né? Não tem como, se você for pensar como um grande player, por que você vai comprar caro? Por que você vai comprar topo? Joga o preço lá embaixo e compra mais barato. Então, jogou o preço aqui embaixo, comprou mais barato, numa região de ajuste. E aí, a partir aqui de 10h30, houve uma alta volatilidade com a abertura das ações do mercado norte-americano e também com a nossa querida UBS invertendo a mão aqui. Ela estava vendida, ela começou a partir de 10h20 aqui, começou agressivamente na compra, tirou todos os contratos e passou para a ponta compradora. Então ela saiu de 28 mil na venda e chegou a quase 40 mil na compra. E nesse movimento inverso, quem estava dando liquidez para ela? XP começou a vender e a UBS na ponta da compra. Então aqui a gente viu um fluxo. Inclusive, foi onde eu estava na operação, pela estratégia do Eduardo que acionou. Porém, graficamente, eu não vejo nada a ser feito aqui, nem pelos 2 minutos. Pensar talvez numa compra aqui, pelo menos no meu operacional não vejo. Acho arriscado, era antecipado, poderia acontecer ainda mais manipulação do fluxo. Subiu com uma sequência de barras interessante, uma ignição forte, e chegou aqui na região de canal de Keltner. Posso pensar numa operação de contra-tendência? Posso. Preenche nossos critérios. E aí, tem confluência? Primeiro alvozinho aqui do primeiro candle do dia. Se eu traçar desse pivô para cima, também é. Confluência tem. Tem talvez nível de variação? Tem 0,5% de alta que tende a ser um nível de variação interessante. Só que, e risco retorno? 2 minutos demorou a dar gatilho. E esse nem foi acionado. Pelo 5, também não foi. E se tivesse? Nem teria risco retorno. Então, nada a ser feito, continua a subir, só que subindo com dificuldade. E aí o que acontece? A gente vê aqui que estava com rejeição, longe das médias, a gente não faz nada. Fez um pullback na média de 9, a gente não entra nesse candle porque nem é, né, gatilho, e também não preenche nossos critérios pela questão da distância. E o que acontece aqui é que este candle 31 fez um candle de rejeição. E aí, logo em seguida, se eu filtrar para 2 minutos, poderia ser um gatilho de venda, que foi onde que eu fiz também. Um gatilho de venda que pode colocar stop aqui, ou na máxima. E tinha que mensurar risco-retorno para a média de 20. E aí tinha, só que o que aconteceu? Fiz a venda e logo fechou esse candle 33, que poderia ser a reação da média de 9, com um pullbackzinho aqui da média de 9 para pegar alvos. E aí tem um grande problema aqui. Uma coisa que a Amanda comentou durante o pregão, se eu traçar do 1 ao 2, esse último alvo estava aqui na frente. Tinha risco retorno? Se eu deixar no 30, não tinha. Aí eu estava pensando, como que isso aqui tende a travar bastante essas regiões aqui e aqui com possível topo e fundo. E eu operei praticamente sem um risco retorno para essa região aqui. Então, houve um erro, deveria ter tido atenção. Amanda, por favor, avise com mais antecedência. Na hora eu não consegui captar várias informações, então acho arriscado.
Se for pensar agora assim, a gente sabe no dia a dia que não dá para operar, né, sem risco retorno para essas regiões, ou daqui, dessa daqui, ou daqui, se não tivesse sido testada e aqui não foi. O preço acabou subindo em forma de deriva, um padrãozinho que tende a ser de reversão. O que acontece? Olha que interessante, muito varejo pode ter entrado aqui na venda, esperando que isso aqui fosse uma resistência. E aí o preço subiu, estopou quem achou que fosse venda, e os compradores pararam simplesmente de atuar. A gente consegue verificar isso pelo volume, tá? Então lembrem a questão do volume aqui 38 e olhem o volume do 39. Compare o 38 com o 39. Nossos critériozinhos aqui. Indicou completamente a ausência dos compradores, cansaço. E aí o preço bate na média de 9. Aqui o Wesley tinha virado a mão. Virei a mão na hora que eu vi essa questão da exaustão. Virei a mão aqui na venda. Bateu na média de 9 dos 5. Tentou ir. Candle de rejeição, não conseguiu. E aí a gente vê... Wesley, você chegou a entrar, eu acho que nesse 66. Aumentou a mão nesse 66. Acho que sim, você postou que sim, parece. Então, poderia ser uma possibilidade, porque é como se fosse a fraqueza aqui da média de 9 já. Só que, infelizmente, para entrar nesse 106, não teria risco retorno para a média de 20. Mesmo pontinho. Beleza. E aí o preço bateu na média de 20. Um pullback aqui praticamente profundo. A gente não entra nessa região. Quebrou a média de 20. 9 cruzou a 20. Poderíamos pensar em algum trade aqui pós-cruzamento? Poderíamos. O 52 é gatilho? Não. Critérios aqui de como estão as médias de 9 e 20. E se a gente marcar a retração aqui do dia, a gente teria falta de risco-retorno para primeiro nível de retração. Então, eu não tenho uma coragem aqui para colocar um stop bom, talvez um 49. Aí nem teria risco-retorno, nem para 50 também, média de 50. Média de 50 ainda estava relevante. Ela reagiu aqui e poderia reagir novamente. E aí, tocou nela, reagiu, trapezou nessa região, nada a ser feito, pelo menos no operacional atualmente. Infelizmente, eu não vejo risco-retorno aqui, nem pelo 2 minutos. Se entrasse aqui nesse 150, não tem risco retorno para 20. O preço sobe, testou topo, voltou. Aqui a gente já pode confirmar possivelmente o mercado lateral. Respeitou topo, 9 cruzou para baixo, 9 cruzou para cima. Poderia cruzar para baixo como realmente aconteceu só depois aqui. Então trace um topo, trace um fundo, espere sair. Média 80 chegou, essa foi a reação do 80, não vi muita reação e fechou rompendo a média 80. Então, com um possível gatilho, sinceramente, eu achei isso aqui, este que eu cheguei a fazer, invertir a mão na compra, muito, muito perigoso. Inclusive, não chegou nem aí no 1 para 1, né? Muito arriscado. Este aqui, este candle 1, 2, 3, com o candle 55, poderia ser gatilho? Se tivesse risco retorno. E também a estratégia agora do Eduardo, se a gente verificar como que foi a estratégia no dia 12 de setembro, a gente ignora esta aqui, deu a venda, tava explicando na hora aqui, a gente, peraí, deixa eu abrir, 9 horas, calma, ok, deu a venda aqui, foi estopado, depois deu a compra, perdi esse movimento, não verifiquei. Depois deu a venda, que aqui eu já estava vendida. Pagou os 150 pontos. Depois deu a compra, e essa aqui eu também estava na compra. Chegou a quase pagar praticamente até esse topo aqui, mais de 900 pontos. Deu a venda, pagou quase 150, mas teria voltado. Deu a compra, não pagou quase 150, mas teria voltado. Então praticamente o que pagou aqui, que a gente vê, foi mais essa primeira operação aqui de venda. Essa daqui de compra também chegou a pegar o alvo de 150 pontos. Essa aqui de venda também chegou a pegar. E essa aqui de compra mais do que pegou, né? Consegui até fazer parciais aqui tranquilamente. O restante eu não cheguei a operar. Igual o Eduardo fala, vamos focar em poucas operações. Bateu a meta, se fosse um robô, já ia desligar. Então, para que ficar operando o dia todo? Então, aqui essa compra foi bem interessante no dia de hoje. Em relação à revisão do dia do índice, eu tinha que ressaltar isso graficamente, mas falando agora do macro,
O S&P hoje, o S&P teve um movimento praticamente, deixa eu ver se aqui é dia 13, aqui, tem essa barra do dia 12. Teve um movimento de queda, um movimento até estranho, então a gente não teve correlação com o mercado lá fora em relação ao índice, porque o nosso índice subiu e lá fora caiu. Mas por que que aqui subiu e lá fora caiu? Vamos falar daqui, o mais importante é aqui. Hoje, já na abertura, a gente tinha um minério de ferro na hora, né? Fechou bem positivo, que poderia jogar a ADR da Vale, que já estava em alta, então poderia ter a Vale em alta. Então a gente teria um ativo, já que a gente sabe que é Blue Chips, em alta. E aí tem a questão do IPCA, que saiu 9 horas. O IPCA que saiu abaixo do esperado, mas aí o povo pode pensar assim, poxa, mas no mês anterior estava 3,99, por exemplo, e agora veio 4,67. Estava projetando, na verdade, 4,67. Então estava projetando um aumento aqui de juros. Não seria um aumento de inflação, não seria ruim esse aumento de inflação. A questão é que já estavam projetando. Se já estavam projetando, já estavam precificando essa alta da inflação mesmo. Só que veio um pouco abaixo do que era projetado. E isso aqui foi uma notícia boa, porque semana que vem tem reunião do Banco Central que pode voltar a diminuir os juros aqui, o que torna a renda variável mais atrativa. Então a gente viu os juros futuros, né, os DIs, em queda, principalmente os curtos, né, projetando o futuro do juro para cair. E aí, semana que vem, a gente pode ter a confirmação de que os juros podem sim cair. A dúvida vai ser 0,25, 0,50 ou 0,75. A projeção, alguns acreditam 0,50. Então, aqui a gente tem a previsão de queda de juros. Já na reunião de quarta-feira, lá nos Estados Unidos, que é o mesmo dia que aqui, tem a projeção de manutenção, manter. E aí, por isso que estão aguardando amanhã uma notícia que vai ser da inflação já dos Estados Unidos. Hoje teve aqui, amanhã tem lá. E amanhã vai ser às 9h30, o IPC. Tomar cuidado, estão projetando nível igual. Nenhuma alteração praticamente em relação ao mensal. Tomem cuidado com isso. Aqui também, pouca variação. Então, se vier acima, pode talvez forçar o Fed a aumentar os juros a qualquer momento. Se vier abaixo, pode deixar eles em manutenção. E se vier igual projetado, pode ainda deixar em manutenção. Então, de notícia amanhã tem 9h30, notícia muito, muito forte. Essa é das fortes. 11h30 não é de movimentar. E não tem mais nenhuma outra notícia. Em relação ao, deixa eu ver aqui, minério de ferro que tende a puxar a Vale, o minério de ferro de Dalian está subindo, está fazendo um pivôzinho aqui, pode vir a romper essa máxima do diário. E o petróleo Brent, que tem projeção de aumentar cada vez mais o valor, deixa eu colocar no diário. Petróleo Brent que tem projeção de aumentar cada vez mais o valor, inclusive hoje subiu novamente. Por que está subindo? Por falta de oferta da Arábia Saudita, que cortou a produção de barris. Se diminuir a oferta, a demanda continua a mesma, a oferta faz o preço do barril aumentar, e o que pode influenciar talvez a Petrobras a subir, desde que a Petrobras aumente o valor nas suas refinarias. Se ficar mantendo o valor, não é bom para a empresa assim, ser vista no estrangeiro como uma empresa que está tentando dar canetada para segurar o preço e não deixar subir. Então, o preço do petróleo está subindo, deveria aumentar para as refinarias. Se está aumentando ou não, é uma consequência do que pode acontecer com o movimento da Petro. Já em relação aqui, o EWZ, que é o Ibov negociado lá fora, está ainda em fase de ombro, cabeça, ombro, que pode ser um padrão aqui de reversão. Por enquanto, o segundo ombro não foi deformado. Em relação, deixa eu ver se eu tinha analisado o S&P errado. Não, analisei certo. Deixa eu ver o que mais. Graficamente falando, agora o que a gente pode esperar para amanhã. No índice, o diário do índice. No futuro, dá para confirmar o mercado lateral. Tá na cara da SLT aqui que poderia ser uma bandeira. Comentei isso no estudo de domingo. No Ibov, tá mais claro o movimento. Desse pequeno caixote que está formando. Poderia ter sido um ombro, cabeça, ombro aqui, mas infelizmente falhou, então é um mini caixote. Só que tem a CLT maior aqui atrás,
que é a linha do pescoço de um outro ombro que está formando. É um ombro, cabeça, ombro. Ainda não deformou esse segundo ombro. Se deformar, talvez a visão pode mudar, até porque nós temos também um alargamento. E aqui também esse canal de alta. Então, tem duas figuras para forçar o preço para cima e uma para forçar o preço para baixo. Então, toma cuidado com isso. Já que voltando para o futuro, em relação às médias, óbvio que se está lateral, as médias não vão estar em tendência. 60 minutos, a gente tem aqui mercado esticadinho. O setup do IFR, se eu olhar aqui, foi ativado de sexta para ontem. Ontem estava também esticado, acionou na primeira hora do dia, andou apenas 160 pontos, depois acabou voltando. E agora tá tudo bem, tá normal, nada a falar desse setup amanhã. Lembrando, o mercado está no grande range lateral, então não contem com grandes tendências, tá? Tomem cuidado com esses topos e fundos aqui dessa lateralidade. Eu tenho marcado esse caixote de cima e tenho aqui de baixo. E essa retração eu vou tirar porque não vale mais essa retração. Então, considerem marcar isso. Pode ser que venha fazer um retorno em V e suba rompendo o topo, mas se eu pensar isso, deveria ter acontecido isso também. Aqui não foi. Aqui não foi, então pode vir a falhar, porque é um mercado lateral. Então, vou esperar chegar nesse topozinho aqui para ver como as médias estarão nos 5 minutos para talvez pegar uma compra. Até porque, lembrando, na visão macro, lá do mensal do índice, quando eu comentei no domingo, eu quero que o preço siga a projeção que ainda é de alta. E esse 1, 2, 3 aqui, não houve o rompimento da mínima do mês anterior, do mês de agosto. Então, 1, 2, 3 ainda não foi confirmado. Pode ser que seja uma barra que venha a ser totalmente ignorada e suba, continua subindo, e pegar essa região aqui, que é uma região interessante. O que os players lá fora estão fazendo, né? As posições aqui. Nós temos o estrangeiro e o nacional, e ainda em pontas inversas. Só que a gente, como eu comentei, é mercado ainda lateral, então por isso que está complicado de analisar, né? Então nós temos aqui nesses últimos dias, tá? Desde semana passada, o estrangeiro ainda segue comprando. O preço cai, o estrangeiro segue comprando fundo. Comprou ontem, talvez hoje também tenha comprado. Então cada vez que o preço cai, ele tá lá, comprando. E o nacional tá tentando barrar, né? Tá tentando barrar, mas até quando? Será até quando que vai aguentar isso? Porque o estrangeiro está comprando desde essa região aqui. Quando caía, comprava. Quando caía, comprava. Subiu, estopou a galera que estava vendida. Aí caiu, compra nessa região toda aqui. Então, aguardar por talvez movimento ainda lateral. Já nos 5 minutos aqui, que a gente pode esperar de gap. A gente tem um mercado aqui meio lateral, se for considerar que a média de 9, 20, 50 estão irrelevantes. Então, considerando o caixotinho, é interessante esperar sair desse caixote, tá? Não é um range grande pra gente pegar, talvez, uma pré-tendência aqui, não. A VWAP, ela acabou o preço fechando na cara da VWAP, caso vamos supor que abra com gap de alta. Mas ainda dentro desse caixote, eu espero, talvez, o rompimento para pensar em alguma coisa. Enquanto estiver dentro do caixote, não faço nada, porque a média de 9, 20 e 50 estarão sem tendência. Vamos supor que abra além do caixote. Aí complicou. Para pensar em compra, tem que esperar um pullbackzinho, né? A 9, 20, subir e a gente pega talvez uma compra para uma nova pernada de alta. E aí, se a gente for esperar aqui por um pullback, por um gap de baixa, o gap de baixa, por exemplo, numa venda, a gente tem que esperar, por exemplo, o alinhamento da média de 9, média de 20, um pullbackzinho, tomar cuidado com a média de 200 aqui. E se for, por exemplo, um gap de baixa esticado, pensar, por exemplo, numa contratendência aqui no nosso setup. Dá, que a gente usaria a 200 a favor como suporte aqui, pode ser. Então, basicamente, isso que eu tinha que ressaltar. Estou achando que não tem mais nada, deixa eu ver as anotações aqui. Os DIs eu comentei, a DR da Vale, minério de ferro, IPCA, possível queda dos juros, inflação dos Estados Unidos amanhã, que é a notícia mais importante que tem amanhã. Então, é isso. Amanhã a gente se vê no pregão ao vivo.
E as vagas para a minha quarta turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada, macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase 15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais? As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord. Sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutor. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão terá revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de R$ 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de R$ 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da quarta turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp. Beleza? E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?